Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Obrigada por estarem aqui. Para quem chegou aqui agora, eu me chamo Priscila, tenho 38 anos. Criei esse canal aqui para a gente falar sobre um pouquinho de autocuidado, autoconhecimento, trazer questões do nosso cotidiano aí um pouco complexo para tentar descomplicar um pouco e levar aí a nossa vida com mais leveza, tá bom? Como nos reconectar com a nossa essência, com aquilo que fazia o nosso coração e os nossos olhos brilharem, né, de fato. Sei lá, às vezes a gente tem a sensação de que a gente se perdeu, né, da gente, como, sei lá, se a vida tivesse ficado pesada demais, sem graça, e às vezes a gente tenta encontrar um motivo de estar se sentindo assim e não consegue achar exatamente esse motivo. Eu acho que talvez a gente não precise encontrar algo novo para dar sentido à vida, sabe? Talvez a gente só precisa voltar a fazer aquilo que fazia os nossos olhos brilharem de fato, que fazia o nosso coração se alegrar. A gente cresce, assume responsabilidades, é filho, é trabalho, é escola, é casa, boleto para pagar. Aí, sem perceber, a gente vai deixando de lado pequenas coisas que alimentavam nossa alma. Não porque essas coisas deixaram de ser importantes, mas porque a gente começa a acreditar que aquilo ali era um luxo e não uma necessidade. Só que é aí que tá, existe uma diferença entre sobreviver e viver de fato. Quando a gente era criança, adolescente, a gente fazia coisas simplesmente porque a gente gostava. A gente desenhava, pintava, lia, dava. Eu lembro que eu ia pra casa de uma amiga minha, que já cumpriu a missão dela aqui na Terra. Eu ia pra casa dela pra gente ouvir música. E a gente ficava horas e horas ali ouvindo música. Na minha casa a gente sempre ouviu muita música, né? Mas a novidade demorava a chegar na minha casa. Porque a gente morava no interior, né, de Minas Gerais, no nordeste de Minas Gerais, ali já perto do sul da Bahia. Entende aqui, chique, chique Bahia. Então imagina, até chegar a novidade lá, né, demorava bastante. Aí eu lembro que nessa casa dessa minha amiga, uma das casas, assim, que eu fui, já tinha o som com 3 CDs, que rodava 3 CDs, sabe, além do vinil tinha os 3 CDs, a fita. De alguma maneira os pais dela também sempre traziam alguma novidade, então sempre tinha algum CD de um artista novo, alguma coisa diferente, e aí ela ganhava esses CDs e eu ia pra lá pra gente ouvir, né, e era assim que chegava a novidade pra gente, porque até na rádio da cidade, que era onde eu lembro que eu gravava a fita, né, eu esperava o momento da música que eu queria gravar, eu gravava e ficava pausando a música para poder escrever a letra para eu aprender a cantar a música. Mas até na rádio as músicas não eram novidade, demoravam a chegar. Às vezes chegava mais rápido na casa dessa minha amiga do que tocava na rádio, por exemplo. Até porque na rádio as pessoas também, precisavam pedir, enfim. Era uma coisa, assim, que era muito legal, né, era uma coisa, assim, que eu me sentia feliz. Enfim, a gente ficava horas ali ouvindo música, a gente via também aquela fita cassete de shows, de clipes, aí a gente aprendia as coreografias ou então criava coreografia, inventava que estava num show. Eu ficava em cima da cama com o microfone na mão como se fosse o meu palco e ali tinha o meu público e eu ficava horas ali brincando com aquilo e de alguma maneira, lá dentro da minha alma, eu achava que eu ia ser artista, né, eu achava que alguma hora eu ia ser descoberta e enfim. De certa forma aquilo alimentava a alma, né. Só que aí, não havia aquela cobrança de produtividade, não havia uma obrigação, havia presença. E aí em algum momento, né, da vida, a gente vai crescendo, né, vai estudando, qual profissão você quer ser, a gente começa a ser convencido que só vale a pena fazer aquilo que gera dinheiro, né, aquilo que tenha reconhecimento, aquilo que mostre resultados. E eu acho que é aí que a gente começa a se desconectar da gente mesmo, sabe. Sei lá, eu acho que às vezes a mudança ela não precisa nem ser muito radical, sabe, porque eu sei que às vezes a gente pensa assim: "Ai, eu preciso mudar de cidade, pra, né, pra minha vida mudar, eu preciso mudar de emprego, eu preciso, sei lá, fazer uma nova faculdade", mas às vezes tá faltando algo muito simples. Talvez você só precise, sei lá, voltar a cozinhar, voltar a pintar,
voltar a ler antes de dormir, voltar a escrever, voltar a ouvir suas músicas favoritas enquanto caminha, sabe? Voltar a cuidar das plantas, sei lá. Eu acho que esses pequenos encontros, eles podem provocar aí grandes, transformações, sabia? Porque acho que quando a gente faz algo que a gente realmente gosta, o nosso cérebro ele vai associar aquilo ao prazer, né, à criatividade, ao bem-estar. Então essas atividades, elas vão diminuir o estresse, né, elas ajudam a gente a dar uma desacelerada na mente, nos lembram de quem somos além das nossas obrigações. Não é perda de tempo. Eu acredito que é uma forma de recarregar quem a gente é. Talvez a nossa alma tá pedindo isso, né, a sua alma tá pedindo isso. Às vezes não é uma motivação que falta, é conexão. Você não tá cansado porque você trabalhou demais, sabe? Talvez você tá cansado porque faz muito tempo que você não faz algo que alimenta seu coração, de verdade. Existe uma parte sua esperando para ser lembrada. E ela não precisa de uma grande revolução, sabe? Acho que ela só precisa de espaço. Eu acho que vale pensar por alguns segundos aí qual era a atividade que você fazia que fazia você perder a noção do tempo. Aquela assim que ninguém precisava mandar você fazer, sabe? Você fazia só para se sentir vivo mesmo. Talvez essa resposta seja mais importante do que você imagina. Que às vezes voltar não significa regredir, significa você reencontrar o seu caminho. E aí você não precisa reinventar a sua vida inteira para voltar a sentir alegria. Começa pequeno, reserve 1 hora por semana, mas assim, né, sem culpa, sem pressão, sem colocar, transformar isso em mais uma obrigação, sabe? Fazer apenas porque você gosta de fazer. Que eu acho que nem tudo precisa ser produtivo. Algumas coisas elas existem só para lembrar quem nós somos. Muitas vezes é justamente aí que a vida ela volta a fazer sentido. E agora eu queria saber de você, né? Qual atividade que você deixou para trás, que você sente saudade de fazer? Escreve nos comentários aqui embaixo. Porque quem sabe esse comentário não vai ser o seu primeiro passo aí para você se encontrar. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém, deixa seu like, compartilha com alguém que está precisando ver essa mensagem, se inscreve no canal, tá bom? E nos encontramos no próximo vídeo. Um beijo, é isso.